turma, eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje, dando continuidade ao nosso assunto sobre Roma Antiga, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 12 do nosso livro, tá? Reinos Bárbaros e o Império Bizantino. Nós já começamos a falar um pouco sobre o povo bárbaro a partir do capítulo passado, os povos no plural, tá, gente? Os povos bárbaros a partir do capítulo passado, aí vamos dar continuidade a isso hoje, certo? O termo bárbaro, na verdade, ele foi cunhado, ou seja, inventado pelos romanos como uma forma de chamar todos os povos, que eram muitos, que não mantinham a cultura romana, a religião romana, modelo político e econômico, certo? Então, por exemplo, os povos bárbaros costumavam ser nômades, não construíam grandes cidades, estavam sempre transitando de local para outro. Seu sistema político era composto geralmente por senados, em que se tinham lideranças, eram formados por clãs, certo? Sua economia muito baseada na agricultura, saques, na caça. Geralmente não tinham formas de escrita própria. Muitos não desenvolveram escrita, tá? Só a língua falada. E a gente já tinha conversado no nosso vídeo passado, na nossa aula passada, sobre o fato de que alguns desses povos chamados bárbaros já eram aliados dos romanos, tanto que Roma vai sofrer uma crise em que se deixa de investir no exército. E quando se deixa de investir no exército, falta soldados, e os romanos acabam contratando povos que eles chamavam de bárbaros para vigiarem as fronteiras romanas. Quando isso acontece, muitos desses grupos acabam aproveitando a oportunidade de invadindo Roma e saqueando as cidades romanas. Um desses povos que a gente mais falou sobre foram os hunos. Por conta do estilo deles, eles colocavam medo, inclusive, em outros povos que viviam do lado de fora da cidade romana. E quando se soube que os hunos estavam chegando para atacar os romanos, esses outros povos que viviam ao redor, inclusive, invadiram Roma para se fixar dentro dos muros com medo dos hunos, sendo que isso não evitou que os hunos chegassem aos romanos, invadissem e saqueassem. É um povo tão conhecido que se tem relatos dele até mesmo na Ásia, na região da China, e que as grandes muralhas da China, muito conhecidas hoje, teriam sido construídas para evitar a invasão dos hunos na região. Um dos seus chefes militares muito conhecido, inclusive, é o Átila o Grande, que a gente tem lendas que correm sobre ele, sobre a crueldade dele, bastante famosas, e que vocês podem estar vendo, inclusive, no livro de vocês, algum desses relatos sobre Átila o Grande, né? Vamos ter vários outros povos que vão ser chamados de vândalos, gente. Os visigotos, os ostrogodos, de vândalos não, de bárbaros, perdão. É porque um desses povos que eram chamados de bárbaros eram os próprios vândalos, tá? E a gente vai ter também os visigodos, os ostrogodos, os francos, os burgúndios, os saxões, tá? Eslavos. Então eram muitos povos diferentes. O que vai se tornar mais famoso por desenvolver uma sociedade mais complexa vão ser os francos. Que o nome deles vão dar origem aí, inclusive, ao país da França. Os francos vão ser divididos em dois períodos da história, os merovíngios e os carolíngios, tá? Se diz que a era merovíngia dos francos começou com o rei Meroveu, mas o rei mais famoso entre os francos da dinastia merovíngia é o rei Clovis, por conta da sua aliança com a Igreja Católica. O rei Clovis vai se converter ao cristianismo, vai virar o primeiro rei bárbaro católico, e assim também o seu povo vai acabar se convertendo ao cristianismo, certo? E aí ele vai montar uma aliança com a Igreja Católica, em que a Igreja Católica dá apoio aos francos, e em troca ele dá apoio militar à Igreja Católica. Com a morte de Clovis, vai se iniciar
um período em que vão estar no poder uma série de reis chamados reis indolentes. Por quê? Esses reis não se preocupavam muito com as questões da cidade, como segurança, administração, tá? E por conta disso foi necessária a criação de um cargo em que os membros desse cargo eram chamados de mordomos do paço, ou mordomos do palácio, em que eles que tomavam de conta da parte administrativa do Império Franco, no final das contas, o rei se tornando mais uma figura representativa, tá? Tanto que os reis dos francos, eles começavam a assumir o trono a partir dos 12 anos, ainda crianças, porque eles não tinham grandes responsabilidades no poder. Os mordomos dos passos mais famosos que nós tivemos foi o Carlos Martel e o Pepino Breve. Pepino Breve foi filho do Carlos Martel, tá? Esse primeiro, ele foi responsável por expulsar os muçulmanos de grande parte da região em que eles dominavam na Europa, tá bom? E por conta disso, a aliança com a Igreja Católica se fortaleceu ainda mais. Depois disso, nós vamos ter o Pepino Breve, que a partir do Pepino Breve, por exemplo, vai nascer a tradição de pessoas muito ricas ou até estados doarem à igreja patrimônios, riquezas, terras, porque ele vai, após uma guerra com os lombardos, doar as posses conquistadas à Igreja Católica. Com o Pepino Breve, a gente tem início a dinastia carolíngia, quando ele toma o poder do rei que estava no comando dos francos na época, e ele se torna rei, certo? Isso é algo bem importante. Depois nós vamos ter o filho dele assumindo o poder, que é o Carlos Magno, que vai ser um rei muito famoso por conquistar vários territórios e por iniciar uma tradição que vai perdurar durante muito tempo entre os reis, em que ele foi abençoado e coroado pela Igreja Católica numa cerimônia religiosa. A partir disso, todos os reis vão passar a ser coroados em momentos presididos pela Igreja Católica. Uma tradição que só vai ser quebrada com Napoleão Bonaparte, quando ele se nega a receber a coroa de um membro da igreja e ele mesmo se coroa, né? Mas é algo que a gente vai ver aí nos próximos anos sobre o Napoleão Bonaparte, tá? Uma coisa interessante do Império Carolíngio é a divisão do território dele em condados e marcas. E é daí que vai se originar os títulos de nobreza, como conde e marquês. As pessoas responsáveis por administrar os condados passaram a ser chamados de condes, que depois virou títulos de nobreza. E as pessoas responsáveis por administrar as marcas ficaram sendo conhecidas como marquês. A diferença dos condados para as marcas é que as marcas ficam em regiões de fronteiras com territórios de outros povos, tá? Então essa é a sua principal diferença. Nesse período a gente já vai ter um período da história chamado Idade Média, que vai começar com a queda do Império Romano do Ocidente, que nós já tratamos no capítulo passado. Durante a Idade Média, a gente ainda vai ter um Império Romano persistindo na parte oriental. Sua capital vai ser a atual Istambul, na época chamada de Constantinopla, onde até hoje a gente pode ver muitos resquícios do Império Romano, tá? Quem criou a cidade de Constantinopla e a nomeou como capital do Império Romano foi um imperador chamado Constantino, tá? Interessante que a Roma Oriental ela vai ter uma divisão da Igreja Católica, que nós chamamos de Césaropapismo, em que a Igreja Católica era obrigada a se submeter ao Estado, em que não se tinha a figura do Papa como soberana, e que o imperador ele vai nomear as figuras da Igreja Católica, tá?
Nós vamos ter na Igreja Católica da Roma Oriental a figura do patriarca, que vai ser a liderança dessa igreja nomeada pelo Estado. Então, certo? Um rei muito importante para a Roma Oriental vai ser Justiniano, que ele vai tentar tornar Roma um grande império novamente, tentando realizar grandes conquistas, com guerras na África, na Itália, na Espanha. Porém, nós já sabemos que guerras trazem muitos gastos de dinheiro, o que fez com que o povo acabasse se revoltando contra o Justiniano, tá? Nós vamos ter outro momento que vai acontecer na Roma Oriental, que nós também podemos chamar de Império Bizantino, que é conhecido como momento iconoclasta. Basicamente, a Igreja Católica do Oriente, ela tinha a crença em não venerar imagens de santo. Então, imagens de santo eram queimadas na Roma Oriental. E isso vai ser conhecida como iconoplastia, tá? A Roma Oriental, porém, vai ficar muito conhecida pela sua arte, pela sua pintura, pelas suas grandes obras de arquitetura, tanto que nós ainda temos bastante disso preservado, certo? Por exemplo, vocês vão poder ver aqui a Igreja de Santa Sofia, belíssima, muito visitada e que traz muito a marca da arte e da arquitetura da porção oriental do Império Romano, né? Que nós também podemos chamar de Império Bizantino, certo? Esse foi o nosso vídeo de hoje, em que eu espero ter tirado as dúvidas de vocês um pouco sobre o capítulo 12 do nosso livro, sobre os povos conhecidos pelos romanos como bárbaros e sobre a porção oriental do Império Romano.